Pessoal, essa questão 6, ela já mexe bastante com uma questão de interpretação, né? Ela já é uma questão de nível difícil, tá? Eu queria que vocês sentissem esse tipo de dificuldade no exercício, porque é isso que a gente sempre pede, né? Na verdade, a física, daqui a pouquinho, dá 2, 3 anos que você sai do ensino médio, você já não vai lembrar de muita coisa, né? Porque ela não vai fazer parte do seu cotidiano. Você não vai usar ela todo santo e sagrado dia, a todo momento. Mas essas habilidades intelectuais que você desenvolve, nossa, vai fazer você uma pessoa muito melhor. Você fica mais inteligente, você fica mais seguro, você perde o medo de determinadas situações. Então, para isso que a gente tem que fazer isso. Tá bom? Claro, a gente não fica inteligente fazendo questão fácil, a gente fica inteligente pensando um pouquinho nas questões difíceis a serem interpretadas, tá? Então, por isso que eu propus aqui nessa lista pelo menos 2 questões mais trabalhosas, no sentido de pensar um processo de solução, que são as questões 6 e a questão 7, tá bom? Claro, depois a gente vai ter lá no finalzinho, com uma numeração errada, mas depois eu vou corrigir, que são as questões 14 e 15, que vocês vão fazer, mas aquilo ali é usar uma técnica correta. Aqui a 6 e a 7, elas mexem com a habilidade de interpretar corretamente a questão. Se você não sabe o que está acontecendo, nossa, não adianta nem começar a fazer conta. Tá? Porque você vai fazer conta aleatoriamente e vai chegar a um resultado que nem você está entendendo o que você está calculando. Então, uma coisa que ajuda muito é montar um desenho, conversar com você mesmo, listar os dados, indicar o que o cara está perguntando, montar um processo de solução, pensar em como você vai chegar àquilo. Então são exercícios que, claro, vão treinar você o quê? Organização, raciocínio lógico, espacial, dedutivo, que são coisas que você leva para o resto da sua vida. Tá bom? Então vamos treinar, vamos começar lendo o enunciado para você entender direitinho o que está acontecendo e praticar. Aqui ele fala: Marta e Pedro combinaram encontrar-se em um certo ponto de uma autoestrada plana para seguirem viagem juntos. Tudo bem? Então eles combinaram. Ó, Marta e Pedro, Marta, me encontra lá que eu vou partir daquele ponto, a gente vai seguir uma viagem juntos e vamos chegar juntos ao determinado local. Só que Marta, ao passar pelo marco zero da estrada, constatou que, mantendo a velocidade média de 80, chegaria na hora certa ao ponto de encontro combinado. Então, isso daqui ajuda muito a vocês entenderem, né? Fazer pequenos desenhinhos para que vocês interpretem a questão. Então, tá aqui o marco zero da estrada, a Marta tá aqui e ela viu, né? Chegou à conclusão que se ela mantiver uma velocidade de 80 km por hora, ela vai chegar no ponto final certinho, conforme combinado, né? Então vamos simular aí uma situação para você entender. Faz de conta que ela combinou com o Pedro: olha, vamos se encontrar aqui, sei lá, 10 horas da manhã, e se a gente mantiver os 80 km por hora, meio-dia a gente está no ponto que a gente precisa estar, né? Que a gente vai chegar. E aí o que acontece? Deu uma treta, né? Deu uma treta. No entanto, quando ela já estava na marca do quilômetro 10, ela ficou sabendo que Pedro tinha se atrasado e só então estava passando pelo marco zero. Então, aí você já vai ter que projetar algo de interessante. Então, o que aconteceu aqui? Né? A Marta, ela não ficou parada. Claro, ela viu que o Pedro estava atrasado, ela não desligou o carro dela e falou: vou esperar esse Pedro atrasado. Muito pelo contrário, ela seguiu viagem. Então vamos desenhar ela aqui em cima. Ela caminhou, ela seguiu viagem, ela foi com o carro dela até uma certa posição, que é o quilômetro 10 da estrada, tá? E quando ela estava no quilômetro 10, vamos botar aqui quilômetro, quando ela estava no quilômetro 10, o Pedro ligou para ela e falou: Marta, eu me atrasei, só agora eu estou começando a viagem. Né? Então eles vão ter que chegar ao mesmo tempo no mesmo destino. Por isso que eles terão velocidades diferentes, e é isso que ele fala. Pedro tinha se atrasado e só então estava passando pelo marco zero, pretendendo então continuar a sua viagem com uma velocidade média de 100 km por hora. Então, é claro, ele percebeu que ele se atrasou, ele falou: eu vou andar mais rápido para chegar junto com a Marta. Então, vamos lá, simulando, né? Então, claro, a Marta vai mais devagar,
O Pedro vai mais rápido, mas eles vão chegar, sei lá, ao mesmo tempo na mesma localidade. Esse é o objetivo dessa brincadeira. Se o Pedro tivesse saído junto com a Marta, eles andariam lado a lado e iriam chegar juntos. Mas ele se atrasou. Então a Marta está aqui na frente, ela pode manter a velocidade dela de 80, o Pedro ele vai vir um pouquinho mais rápido para que ele consiga, bingo, chegar certinho na mesma localidade, no mesmo intervalo de tempo que a Marta. Então, claro, ele vai andar mais que a Marta, mas eles vão chegar no mesmo intervalo de tempo. Então, se a Marta aqui gastar 1 hora para fazer essa trajetória, o Pedro também vai ter que gastar 1 hora para fazer essa trajetóriazinha aqui, tá bom? Então, vou até colocar, ó, isso aqui vai ser a distância que a Marta vai percorrer. É diferente porque ela vai fazer isso a 80 km por hora. E isso daqui vai ser a distância que o Pedro vai percorrer. É maior porque ele vai estar andando mais rápido, tá bom? Então, ele vai fazer no mesmo intervalo de tempo, como ele está mais rápido, uma distância maior. Aí vem a pergunta, tá bom? É muito importante também a gente anotar a pergunta, senão a gente não sabe por onde a gente vai começar e quando a gente vai terminar a questão. Aí ele diz, mantendo essas velocidades, seria previsível que os dois amigos se encontrassem, ou seja, onde que seria o ponto final da trajetória, tá? Essa vai ser a pergunta. Se encontrasse próximos a um marco da estrada relativo a que quilômetro? Então, onde eles vão se encontrar? No quilômetro 20, 30, 40, 50, 60? Tá? Então, essa pergunta, qual é o destino final de cada um, né? Onde que eles vão terminar essa trajetória? É uma questão bem trabalhosa, mas vamos lá, simbora que vocês vão conseguir entender. Então, vocês concordam comigo que se eu encontrar ou o X ou o Y, eu vou descobrir qual que é o ponto final? Por exemplo, se eu descobrir que o Pedro andou, sei lá, 20 quilômetros, bem, então eles vão se encontrar no 20 quilômetros. Que como ele começou do zero, tá? Ele vai andar 20, perfeito, então eles vão se encontrar no ponto 20. Mas eu poderia também ter ido atrás do X, tá? E ter descoberto, sei lá, que o X é 10. Ah, então como a Marta já andou 10 e ela vai andar mais 10, ótimo, eles vão se encontrar no ponto 20 quilômetros também, tá bom? Não estou falando que vai dar 20, eu só estou dando um exemplo, que qualquer um dos dois caras que eu encontrar, eu consigo descobrir qual é o ponto final. Então eu preciso, nesse exercício, calcular o deslocamento ou da Marta ou do Pedro, tá bom? Qualquer um dos dois que eu calcular, eu consigo matar a charada, entender o que vai acontecer. Só que aí você até começa, tá bom? Você pode aí agora escolher um processo diferente do meu e ir por caminhos diferentes, tá bom? Mas não importa se você escolher ir por caminhos diferentes, você vai chegar no mesmo resultado. Me desculpa, eu vou aproveitar esse espacinho aqui embaixo e vou deixar isso aqui na mesma folha. Ó, eu vou escolher fazer a conta pro Pedro. É uma escolha minha, tá bom? Daí, é uma escolha, eu quis. Tá? Eu vou escolher calcular quantos quilômetros o Pedro vai andar. Na hora que eu calcular quantos quilômetros o Pedro vai andar, eu consigo descobrir qual é o ponto que eles vão se encontrar. Como é que eu vou fazer isso? Pela fórmula da velocidade média. Então a velocidade média é o deslocamento do Pedro dividido pelo tempo que o Pedro vai gastar. E aí você vai sentir qual é o problema. Porque a velocidade eu até tenho, vale 100 km por hora. A distância, o deslocamento que ele vai percorrer é o que eu quero calcular, é o Y. Por isso que é importante montar isso, né? Porque aí você já percebe o que tem que continuar como letra dentro da equação. Então, o que vira número, o que tem que virar letra. Então, é isso que eu quero. Para terminar essa conta, eu preciso do tempo. Enquanto eu não tiver o tempo da trajetória, eu não consigo resolver. E aí que está o pulo do gato. Você não tem o tempo. Ninguém te falou que eles andaram durante 1 hora, andaram durante 2 horas. É aí que você precisa fazer a interpretação da questão. Quanto tempo o Pedro gastou daqui até aqui? Quer saber? No fundo eu não sei quanto que ele gastou daqui até aqui, mas eu sei que é o mesmo que a Marta. Por isso que é importante, de novo, é o mesmo que a Marta. Por isso que esse tipo de problema é importante, que ele te deixa mais inteligente. Se o Pedro gastou 2 horas nessa viagem, a Marta vai ter que gastar 2 horas aqui, porque eles vão ter que chegar juntos, gente. Como é que eles vão chegar juntos gastando tempos diferentes? É impossível. Tá? Claro que a Marta, no fundo, vai ter andado mais, porque ela percorreu essa distânciazinha aqui. Mas o que está valendo é daqui para frente.
Então, se a Marta gastar 2 horas nesse intervalo aqui, o Pedro também vai ter que gastar 2 horas nesse intervalo aqui. Então, por isso que daí eu vou dar uma olhada na Marta. Eu vou tentar calcular o tempo que a viagem demorou, olhando para os dados da Marta. E quando eu tiver, eu volto aqui e termino essa questão. Por exemplo, se eu souber que a Marta andou meia hora, fechou, metade de 100, 50. Se eu souber que a Marta andou 2 horas, 2 vezes 100, 200. E eu já termino a minha questão. Então aqui que está muitas vezes essa questão interpretativa que cai muito em velocidade média. Então, simbora, né? Então agora a gente vai ter que fazer aí a mesma coisa que a gente fez para o Pedro, fazer para a Marta também. Então a Marta também, eu vou começar com a formulinha V1 igual a delta S1 dividido pelo tempo 1. Atenção que é isso daqui que eu quero, tá? Preciso descobrir o tempo que ela gastou. Na hora que eu tiver o tempo que ela gastou, eu mato a pau. A velocidade que ela vai fazer a trajetória, se você se esqueceu, 80 km por hora. E a distância que ela vai percorrer é x. Aí você também vai reclamar, né? Porque você vai falar, ah, professor, não dá para resolver, ó. Vai ficar aqui o tempo é x dividido por 80, tá bom? Mas não tenha medo, a gente sempre fala isso, não tenha medo. Vamos colocar aqui o x dividido por 80 e vamos trabalhar matematicamente para ver o que vai dar. Então, olha lá, voltando, vamos colocar bem assim para você entender, na equação do Pedro, eu tenho agora que a velocidade 100 é igual à distância y dividido pelo tempo que eu já sei é x sobre 80. Multiplico em x isso daqui, vai ficar que y é igual a 100 vezes x sobre 80. Você divida aí, por favor, 100 por 80, vai dar 1,25, mas está aqui, ó, tá? Como vocês estão em casa, é uma lista programada para quarentena, não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu espero que vocês tenham aí a calculadora como um bom recurso, tá bom? Se fosse em sala, a gente passaria números mais plausíveis para fazer a conta, e você chega a isso. Você chega que o Pedro anda uma distância que é 1,25 vezes maior que o x. E ainda assim você não respondeu, né? Você não pode entregar, então, vou assinalar a alternativa 1,25x. Não existe essa alternativa. Você tem que chegar na distância mesmo, né? Por isso que essa é uma questão inteligente. Porque ele esperava que aqui dentro você enxergasse uma geometria entre essas três, isso mesmo, 3 retinhas laranjas que eu desenhei aqui. Olha que bonitinho. Será que você não pode criar uma equação entre y, x e 10 quilômetros? Então, olha aqui, geometricamente, você pode falar que a distância que o Pedro vai andar é a mesma distância que a Marta andou, mais 10. Então, o tamanho dessa barra é a mesma coisa que 10 mais x. De novo, y, 10 mais x. E é isso que eu precisava. Então, se eu fizer essa equaçãozinha aqui, y é igual a 10 mais x, eu posso substituir qualquer meleca aqui dentro. Como está mais fácil substituir o y, olha lá, ó, o y vira 1,25x, é igual a 10 mais x. Como não tem nenhum número aqui na frente, é o 1, né? Ele vai passar negativo para lá. Então, vou ter 1,25x menos 1x é igual a 10. E aí eu vou ter 0,25x é igual a 10. Faltou o espaço, mas é igual eu falei, vocês vão estar em casa, 10 dividido por 0,25 dá 4, tá bom? Qualquer coisa aqui, tá aqui a prova bonitinho, desculpa, 40, né? Então 10 dividido por 0,25 vai dar 40 quilômetros, que é o quanto a Marta andou, tá? Tem que ficar atento, porque se você for lá e colocar 40, tá errado. Porque a Marta andou 40, né? Como ela já tinha andado 10, eles vão chegar, então, no quilômetro 50. Ou, se você quiser, ó, pega esse 40, coloca aqui que você acaba descobrindo a distância que o Pedro andou, né? 1,25 vezes o x, que deu 40,
ou seja, o Pedro andou 50 quilômetros. Olha como dá certinho a diferença de 10 quilômetros que tem entre esses dois. Então, belo exercício, um nível bem bacana, tá? Existe um jeito diferente de resolvê-lo, mas não vem ao caso agora. Eu quis fazer desse jeito para justamente mostrar esse processo de velocidade média, essas deduções que vocês podem fazer no meio da questão, que são processos bem inteligentes, eles treinam essa parte intelectual que a gente espera que você chegue em algum momento no ensino médio, tudo bem? Agora a gente vai para o 7, que também é uma questão trabalhosa, e depois a gente vai para começar os casos já de encontros de móveis e velocidade média.